inicio dizendo que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Vivemos dias muito duros, difíceis para aqueles que sobrevivem com tão pouco, sempre às margens. As desigualdades, entre elas a econômica, a social e a racial, são fatores preponderantes que no atual momento falam diretamente do cuidado com a saúde. Segundo o IBGE, estima-se que cerca de 34 milhões de famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. Guerreiras que enfrentam as batalhas do dia a dia nessa sociedade, onde o machismo, o racismo, o sexismo caminham de mãos dadas. Cruéis formas de opressão. Luto aqui é verbo. Maria Carolina de Jesus, lá em 1960, no seu livro Quarto de Despejo, já dizia: as crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos e as crianças pobres acompanham as mães a pedirem esmolas pelas ruas. Que desigualdades trágicas, que brincadeira do destino. O Brasil precisa ser governado por uma pessoa que já passou fome. Escolhi esses trechos porque eles representam muito bem a realidade que eu tenho vivido nas ruas, com o pé no barro das comunidades. Tenho me deparado com as mais diversas formas de violência e violações. É um empobrecimento de um povo que grita alto e não é ouvido. Falta de oportunidades, desemprego, as crianças nas ruas, é a fome, a urgência do dia, de quem, me digam, quem consegue pensar em futuro assim? Para todos os cantos que eu olho, eu me vejo no rosto de cada uma dessas mulheres. Anas, Fernandas, Marias, Luísas. Eu sou uma delas. Agora, sanitarista, educadora social, mas por muito tempo trabalhei diretamente com a população em situação de rua. Já acompanhei inúmeras situações de violências e violações de direitos. Mas como a pandemia trouxe o pior e deflagrou esse estado de miséria. No contexto que estamos, emergiu de forma muito rápida a fome e com ela a necessidade de execução de ações concretas. O isolamento, que para uns é no conforto das suas casas, para outros é privação em espaços tão insalubres que eu não sei nem por onde começar a relatar. Considerando a minha experiência de vida e também por ser moradora da periferia, eu decidi ir para a ação. Então, iniciei um movimento de arrecadação junto com algumas parceiras. Nós vamos de porta em porta, em todos os cantos, que é para garantir que esse auxílio chegue a quem realmente precisa. São muitas mulheres, idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos e visuais. São muitos. É pensando em promover o cuidado que seguimos assim, com um olhar atento, respeito e responsabilidade. Tem muito carinho no que a gente faz. Aliás, todas as pessoas nós tratamos exatamente como nós gostaríamos de ser tratadas. Essas ações fazem parte de um projeto que eu idealizei e atualmente coordeno, que é o Fundo de Amparo às Mulheres, aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana. O que me move é essa vontade da transformação. Me movo porque é impossível pactuar com a barbárie. Somos nós coletivas, ou melhor, coletivo Cláudia Ferreira, que é diverso em sua composição e que está ativo nas periferias. Carrega esse nome em homenagem a uma mulher preta que era auxiliar de serviços gerais, mãe de 4 filhos e cuidava de 4 sobrinhos. Ela foi morta violentamente em março de 2014, quando saiu para comprar pão. A pior coisa do mundo é a fome. Outro dia estávamos bem em meio a uma comunidade, organizando as entregas de cestas, roupas, máscaras e tudo mais, quando avistei de longe uma mulher puxando um carrinho. Ela parecia, lá distante, parecia que tinha uma criança dentro dele. Me aproximei. Era uma mulher negra, aparentava ter uns 35 anos, magra, com mais ou menos 1,5 metro de altura. Fui chegando mais perto e ela com os olhos fixos em mim, olhos cansados. E, para ser bem sincera, nem poderia ser diferente. O carrinho era enorme. E ela puxava sozinha. Parecia um tanto assustada, então eu perguntei: qual é o seu nome?
Luciana vai ser o nome fictício dela. Pude observar rapidamente as mãos fortes, calejadas, de quem carrega muito peso, quem faz força. Não usava luva nem máscaras. Em tempos de pandemia, parece que o cuidado não está disponível para todos. Para minha surpresa, olhando bem, observei que não era apenas uma criança, e sim 2 crianças naquele carrinho, perdidas em meio àquela montanha de materiais de reciclagem. Por um segundo, pensei nos meus sobrinhos. Crianças que quase imperceptíveis, disfarçadas em meio a todo aquele material. 2 crianças tão pequenas que pareciam se divertir e achar graça, o que de fato até possa ser verdade. É o lúdico que salva em algumas situações. Sei que para alguns é até difícil de imaginar, mas considerando que em alguns espaços por onde nós temos passado, lazer é luxo, andar de carrinho deve ser quase que um parque de diversões. A tal meritocracia, a falta de acesso, as possibilidades que não são iguais. São tantas as coisas que me atravessam. A infância, o futuro. Por vezes eu me sinto tão triste. Respiro e sigo. Luciana logo, de imediato, me disse: as crianças estão comigo porque é impossível deixá-las em casa. São muito pequenos e não sabem se defender. Os maiores se viram bem, diz ela. Conheceu bem a realidade das mães e trabalhadoras da periferia, que sabem um pouco mais. E ela me falou que é mãe de 3 crianças, cuida de 2 sobrinhos e que agora, atualmente sozinha, trabalha com a reciclagem para poder sustentar a família. E ainda exclama: agora sou eu e Deus. Depois de ficar alguns segundos me olhando e falar da cor do meu cabelo, nitidamente mais confortável, prosseguiu: sabe, eu entendo que não é certo trazer as crianças. São muito pequenos. Eu já fui até informada que eu não posso fazer isso. Mas alguns anos atrás eu deixei meu filho mais velho em casa. Ele tinha 6 anos. Dei um copo de leite para o menino que ficou dormindo. Na época, diz ela, saímos eu e meu companheiro bem cedinho da manhã para trabalhar na rua, porque para fazer um troco tem que sair cedo de casa. Ficamos fora até perto do meio-dia. E quando voltamos, só estavam as cinzas da casa. Num descuido, perdi tudo. Não posso correr esse risco outra vez. Essa situação dói em mim como uma fratura exposta. Grada Quilomba diz: o mito de que as pessoas negras se vitimizam quando falam das suas feridas causadas pelo racismo é uma estratégia cruel para silenciá-las. É o que eu sinto. É a vontade de transformar essa sociedade e fazer desse um lugar menos desigual que me move. Quero um lugar melhor para todos nós. Todos nós. E me coloco à disposição dessa transformação. Porque eu acredito. Eu estou falando isso porque eu não tenho muita grana. Eu trabalho todos os dias para garantir o meu. E ainda assim iniciei um movimento que hoje, até hoje, já atendeu mais de 2.500 famílias. Sei que muitas outras ainda precisam, mas se cada um de nós acreditar que é possível e se unir a outras pessoas, organizações, espaços que já estão tocando ações, ou iniciar um movimento a partir do lugar que ocupa, pensa que impacto lindo a gente pode promover nessa sociedade. Eu falo isso assim porque eu realmente acredito e que a responsabilidade também é nossa. É por isso que convoco a cada um de vocês que está aí me ouvindo agora, que faça parte desta mudança. A gente precisa ser a revolução. Hoje venho aqui exaltar e também agradecer todas essas mulheres que me habitam. A força da ancestralidade que me guia, a vida que sempre me deu essas referências maravilhosas de mulheres tão fortes que me encorajaram. Minha avó Helena, as Marias, minhas tias, minha mãe Preta. Tantas mulheres que me ensinam a estender a mão, a ser forte, a acreditar e a lutar. Exemplos de mulheres destemidas nunca me faltaram. E nessa vida eu sigo com respeito, responsabilidade e afeto, um dia de cada vez. Tudo isso me fez escolher o trabalho com e para as mulheres. Porque em todos os momentos eu falo de mim. Porque sempre somos nós. O tempo todo.